dia a todos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo. Dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelo nosso batismo, a força de Deus habita no coração humano. E essa força de Deus é a força do Espírito Santo, que vivifica a nossa vida. Portanto, nós não podemos esquecer que pelo batismo nós somos consagrados a Deus. Todos nós temos essa vocação primeira, ou seja, essa vocação genuína de testemunhar o amor de Deus no mundo. Por isso João vai dizer no Evangelho, que viu o Espírito descer sobre Jesus. Não só viu, mas também viu o Espírito permanecer sobre ele. Esse mesmo Espírito permanece também no nosso coração pela graça do batismo. Pela graça do batismo, Deus nos concede esta força. Portanto, naqueles momentos em que nós sentimos fracos, naqueles momentos em que o nosso coração está espedaçado, naquele momento em que nós estamos assim passando por uma escuridão, é um momento onde nós devemos lembrar que somos consagrados a Deus e que o Espírito Santo permanece em nós. Por isso Ele pode dar a nós a luz que nós precisamos. Ele pode curar as nossas feridas. Ele pode santificar nossa mente, nosso coração, sobretudo a nossa vontade. Sem essa força de vontade, de viver e testemunhar o Evangelho, se for uma força alimentada pelo Espírito de Deus, ninguém suporta, ninguém consegue caminhar, perseverar na fé. Portanto, o Evangelho de hoje nos mostra isso. Pelo batismo, nós somos consagrados a Deus. A vocação ao sacerdócio, a vocação religiosa, a vocação específica, nasce dessa fonte primária que é o batismo. Portanto, a gente não precisa ficar inventando moda, Querer consagração, querer isso, querer aquilo outro. Senão a gente fica criando um ideal muito grande que nunca se atinge e não vive aquilo que a igreja e Deus quer de nós, que é a nossa vocação primeira de batizados, testemunhar o amor de Deus, testemunhar a graça de Deus. E pelo sacerdócio régio que nasce do batismo, cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem algo a fazer nesse mundo. Cada um de nós tem algo a fazer na igreja. Às vezes eu fico observando o pessoal da liturgia que trabalha, o pessoal do canto. Às vezes, até a Márcia, por exemplo, que cuida, do corporal, do sanguíneo, toda semana vem, lava, passa. Ninguém nem fica sabendo que tem esse trabalho às escondidas, Tem o zelo, de cuidar desse material litúrgico. Cada um encontra o seu lugar.
Basta desejar, basta querer, basta assumir a sua missão, né? Então, pela graça do batismo, João nos lembra no Evangelho: olha, o Espírito habita em cada coração humano. São Paulo, na segunda leitura, também vai nos chamar a atenção sobre isso. Paulo vai dizer à comunidade de Coríntios: olha, vocês são chamados à santidade. Vocês acolheram a graça de Deus. Agora vocês têm que viver o batismo. Vocês agora vão ter que ser sinal, presença de Deus no mundo. De que maneira? Paulo vai dizer aos Coríntios: buscando a santidade, né? O caminho de santidade não é um caminho assim fantasioso, né? Caminho de santidade só consegue traçar quem assume o seu batismo. Por isso, quanto é importante tomar consciência disso, né? Pelo batismo, somos consagrados a Deus, portanto, temos que viver essa graça, e vivendo essa graça, Deus nos chama a um caminho de santidade. E para São Paulo, ele vai dizer aos Coríntios: olha, vocês foram escolhidos por Deus. Vamos dizer assim, separados por Deus. Vocês, pela graça do batismo, pela consagração do batismo, vocês não podem mais pensar como o mundo pensa. Vocês não podem mais agir como o mundo pensa. O critério agora para vocês é outro. O critério para vocês pensar e agir e viver é o critério dos valores do Evangelho, Paulo vai dizer. Somente assim Corinto vai chegar ao caminho da santidade. Paulo, ele é bem assim, lúcido em relação a isso. E ele fala para Corinto, né? Vocês é uma raça escolhida. Vocês foram assim escolhidos por Deus, chamados por Deus. São consagrados a Deus pelo batismo, não para viver como o mundo pensa e o mundo quer. Mas agora vocês também são chamados a ser no mundo um sinal. Ser fermento, não é? Ser sal, a ser luz. Então agora, a vida de vocês, critério, tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a força do Evangelho, Paulo vai dizer. Paulo então chama a atenção de Corinto para isso, né? Serve para nós também hoje, né? Também somos assim, escolhidos por Deus. 8h30 da manhã, acordar, vir na missa, precisa se sentir bem escolhido mesmo, né? Bem chamado por Deus, né? Então que o Senhor nos conceda essa graça nessa liturgia. Primeiro, de tomar consciência do nosso batismo. Segundo, perceber que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, que nós temos uma missão no mundo que é ser sinal de Deus. Cada um seu estado de vida, mas vivendo a sua consagração batismal, né? Somos consagrados a Deus pelo batismo para ser essa presença de Deus no mundo. Tem uma palavra em grego chamada kletos, que significa chamado, né? Eu gosto dessa palavra porque Paulo entende bem isso. E ele vai dizer que esse chamamento sempre provém de Deus. É Deus quem chama. Chamado é sempre uma iniciativa divina. Quando a gente sente aquele desejo no nosso coração de vir na missa, ou então de rezar, ou então de parar um pouco, é Deus chamando a gente, sabia disso? É Deus assim atraindo a gente. E às vezes vocês não são assim também? Em casa querem rezar um pouco, às vezes
passa aqui em frente à paróquia, entra, reza, faz uma oração. Essa iniciativa primeira, diz Paulo, é de Deus. E tem que dar uma atenção especial a isso. Dizia um místico: salva os tempos fortes e os tempos fortes se salvará. Quanto é importante a gente tirar esses tempos assim na nossa vida, em casa ou na igreja, durante a semana, meia hora, 10 minutos, que são os tempos fortes, para se colocar na presença de Deus. Salvando esse tempo também pode nos salvar de muitas coisas, né? Então estejamos assim, bem atentos a essa semana, a isso. Como Deus me chama? Como Deus me atrai? Se pelo batismo já sou consagrado a Ele, e como eu respondo? Eu tenho condições interiores para assim corresponder de uma forma livre? Ou a esse chamado eu correspondo, mas me arrastando, como se tivesse que levar um peso, né? Às vezes tem gente que vive sua vocação assim, se arrastando, como se levando um peso que Deus tivesse colocado na vida daquela pessoa e que tem que se arrastar a vocação. Vocação não é isso, não. Vocação é liberdade. Vocação a gente se sente livre. Tem peso, tem a alegria de viver aquilo que Deus propõe para nós. Então que o Senhor nos conceda essa graça, né? De descobrir durante a semana, primeiro, que somos pelo batismo vocacionados, todos, a ser santos, a buscar a santidade, né? Que também a santidade, é importante lembrar isso. Repito, não é caminhos assim impossíveis de acesso. Hoje às vezes a gente vê isso, né? Quer se buscar a santidade, aí parece que cria um mundo de ascese assim, que parece que tem que se sacrificar, como se leva um boi ao matadouro. Isso não é ascese, isso é fantasia humana. Ascese, repito, a verdadeira ascese é acolher o Evangelho, viver os seus valores, procurar testemunhar a força da palavra. Essa é a verdadeira ascese. E é fácil viver essa ascese? De viver o Evangelho no dia a dia? É nadar contra as correntezas, né, Marli? A gente pensa de um jeito, o mundo pensa do outro, está no meio de gente que não acredita naquilo, que perdeu os valores. Num mundo como nós vivemos, aonde os valores estão todos invertidos, que ascese melhor do que essa? Para quem ficar inventando mais coisas? Então está atento a isso, né? A verdadeira ascese é a vivência da palavra. A verdadeira ascese é a vivência dos valores do Evangelho. Não é ficar inventando moda, né? Precisa disso não, diz Paulo. Vocês precisam viver de acordo com os valores do Evangelho e experimentar essa proposta libertadora. Experimentar que viver o Evangelho, a gente se liberta do nosso egoísmo, se liberta das mentiras, se liberta das fantasias. A gente descobre um caminho novo, diz Paulo, do homem novo, da mulher nova, e a gente faz a experiência de Deus. Que coisa melhor do que isso? Se libertar dos nossos condicionamentos, se libertar do nosso egoísmo, se libertar dos nossos vícios e viver uma vida livre. Quem é que não quer isso? Todos nós queremos, e é preciso descobrir essa ascese, né? Que só a palavra de Deus pode nos dar. Então, meus irmãos, que possamos ser assim, como diz o Evangelho de hoje, como João, testemunhas do Cristo ressuscitado, na certeza de que
pela graça do batismo, o Espírito permanece em nós, né? Naqueles momentos em que a gente perder a autoestima, que a gente estiver meio que afundando, que a cruz estiver pesada, é momento da gente parar e colocar a mão no nosso coração. Vamos fazer isso, sentir o nosso coração bater e dizer: meu coração é consagrado a Deus pelo batismo. Dentro dele tem a força do Espírito. Quando o padre vai batizar uma criança ou uma pessoa adulta, que ele fala com o óleo, já escutaram? Que o Cristo pega o óleo, unge assim o dedão, vai lá, passa no peito da criança ou do adulto e diz o quê? Vocês lembram? Já esqueceram? É bom lembrar, né? Que o Cristo Salvador vos dê a sua força. Olha que bonito. Que Ele penetre na sua vida, assim como esse óleo penetra no seu peito. Naquele momento, o Espírito Santo penetra no coração daquela criança, daquele jovem, daquela pessoa que está recebendo o batismo. É a força. Quem daqui é batizado? Todos são batizados? Tem alguém que não é? Então, dentro do coração de cada um de vocês está essa força. E a gente precisa descobrir isso, né? É ali que está a força do Espírito, como diz São Paulo. Ali foi derramado o Espírito Santo. E Ele nos encoraja e dá a graça que nós precisamos. Então, nessa certeza que o Espírito permanece em nós, pela graça do batismo, vamos ficar em pé e professar a nossa fé.